Nosso tema de hoje do quadro Diga Doutor é gagueira, uma desordem da fala que se inicia principalmente na infância. Nós vamos entender melhor as causas e os tratamentos para esse problema que, na maioria dos casos, como a gente falou, começa na infância. Então, para nos ajudar, nós convidamos aqui a fonoaudióloga Rosa Mônica Evangelista para o Vida Saudável. Ela já está aqui sentadinha na nossa sala de visita. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda, Rosa, Obrigada. aqui ao Vida Saudável. Obrigada. Bom, esse tema é um tema que acho que causa curiosidade também nas pessoas para entender o que é a gagueira. Né? Como você falou bem, é uma desordem da fala, né? Caracterizado por bloqueios, hesitações, prolongamento de fala, né, de palavras ou sílabas ou mesmo vogais. Acontece muito na infância. Dentro da infância chama-se gagueira do desenvolvimento. E aí tem uma parte que é gagueira fisiológica, que ocorre mais ou menos por volta de 2 anos de idade até os 5. Ela vai e volta, mas aí a mãe tem que ficar atenta, os professores, porque ela não é para durar mais do que 8 semanas, 12. Então, são quantos tipos de gagueira, para a gente entender melhor? São quantos tipos? São 3. 3 tipos, então. A do desenvolvimento, que dentro... acontece que... Não, que ela também pode ir até a vida adulta. Certo. Essa é a mais comum? Essa é a mais comum. Certo. Né? A congênita, que é quando ocorre um derrame cerebral, um acidente que tenha esse traumatismo craniano e leve alguma lesão no cérebro. E a terceira? E a terceira, que hoje em dia já nem se tem tanto, se fala tanto, mas existe na literatura, que é a psicogênica. Teve um trauma e ficou gaguejando. Hoje em dia já não se acha muito que é o trauma que leva à gagueira. E a pessoa tem a gagueira, com essa gagueira desenvolve baixa autoestima, sofre bullying e acaba tendo problemas psicológicos com relação à gagueira. Então vamos só convocar aqui os telespectadores. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, manda sua pergunta para a gente, tá bom? Para a especialista aqui, para a fonoaudióloga, que ela vai tentar responder ao máximo de dúvidas e de questionamentos de vocês. O nosso WhatsApp está aí, 999270783. A gente aguarda aqui a sua pergunta. Então vamos lá, vamos falar da gagueira mais comum. Começa na infância. Ela tem cura, a gagueira? Não, infelizmente, cura não tem. A pessoa faz um tratamento, ela consegue ter muitos artifícios, muitas ferramentas para melhorar o discurso, mas dizer, até porque fluência 100% ninguém tem, não existe. A gente, quando está em um ambiente aqui, daqui a pouco eu estou fazendo algumas excitações de isso é um tipo de disfluência, mas uma disfluência que não é caracterizado como uma patologia, né? Então, fluência 100% não existe, como também cura 100% não existe. E por que a pessoa desenvolve a gagueira? Porque a pessoa desenvolve a gagueira? A causa, mais ou menos isso. Então, a causa da gagueira, não existe uma causa específica, única, só aquela. A gagueira, a causa dela é multidimensional. Então, são vários aspectos que levam a gagueira. Quais aspectos, por exemplo, Mônica? Hoje em dia também se sabe que é muito sutil, mas nos exames de imagem tem uma diferença sutil do cérebro de um gago e de um não gago. É um dos aspectos. Hereditariedade, outro aspecto. 70% das causas de gagueira são essa hereditariedade, uma coisa genética. Dizem que tem uma alteração no cromossomo também super sutil. E aí tem... Então, quando você pega um gago para avaliar, principalmente uma criança, nossa pergunta super importante. Tem alguém na família que gagueja? Porque isso ali já muda a conduta. Chega uma criança de 3 anos, ele está gaguejando. Do nada começou a gaguejar e a gente não está sabendo... Tem alguém na família com gagueira? Porque se for aquela gagueira que se chama fisiológica, que é uma gagueira que muitas crianças apresentam, porque
A habilidade de falar é um processo bem... não é que seja complicado, mas requer... Complexo. Requer, exatamente. Requer muitas... É como... Vou fazer uma analogia, não sei, mas é uma analogia que eu acho que vai dar para entender. É como você vai no primeiro dia na autoescola. É muita coisa. Então, assim, para você falar, é o pensamento, aquele pensamento se transforma em fala. Você conhece que aqui é uma planta... E você vai escutando aquela planta, ali é planta. Tem primeiro que entender que é uma planta, depois você tem que saber como que fala a palavra planta e depois como que sai da sua boca a palavra planta. E quais são as ocasiões que aquela palavra, né? Agora, Rosa, me diz uma coisa, quando que a mãe deve ficar atenta e quando que deve começar a estimular a fala na criança? A fala... A mãe, quando eu falo, gente, mãe é pai, é família. Não, eu entendi. Não, mas eu estou dizendo estimular a fala em qual sentido? Assim, no atraso de... a gente vai já ampliar esse assunto. O bebê, quando que o bebê tem que começar a falar com que idade? Sim, quando que a gente deve começar a estimular? Entendi. Não, começar a estimular, desde o início ele é estimulado, né? Na barriga já deve ser estimulado. Porque tem todo o barulho, né? A fala, e a gente, quando tem um bebê, naturalmente a gente fala muito com aquele bebê, né? Vai fazendo as coisas e vai falando e vai mostrando. Aqui, vamos tomar banho, tá na hora do banho, tá na hora... Então, quando a criança tem mais ou menos 1 ano e 2 meses, isso tem uma tabela, isso é tabelado, e tem 1 ano e tantos meses, tantas fala no sentido de assim, bababá, que a gente chama de balbucio. Mamá. E ele vai treinando. Esse balbucio começa por volta dos 6 meses. Tem criança que é mais novinha, tem criança que é mais velha, né? Demora mais um pouco, mas por volta de 1 ano e 1 meio tem que ter um repertório, vou dizer, da tabela. Mas isso não quer dizer que se não tiver da tabela está errado, não. A gente tem que avaliar outras situações, o contexto. Muitas vezes a criança ela fala pouco, mas ela fala tudo com função. Então, está ótimo. Tem muita criança que fala muito, tem um repertório grande, mas não tem a função. Ela fala porque ela repete. Entendi. Entendeu? E quando que a mãe deve observar se a criança está gaguejando e se aquele gaguejo é algo que realmente precisa... Aquela gagueira, como ela inicia mais ou menos 2 anos e vai até os 5, 6 anos, quando eu me formei, que já faz tempo, era mais ou menos aos 7 anos. Né? Aí já passou dos 7 anos, está gaguejando, tem que mas a gagueira é assim... A gagueira, ela vai apresentar, ela vai ter episódios bem severo, aí ela volta. Aí ele fica bem. Aí passa uns meses. Aí começa essa gagueira é que é a gagueira fisiológica, entendeu? Entendi. Que essa daí a gente tem que observar no sentido assim, passou de 3 meses, passou de 12 semanas, passou. Tem alguém na família com essa gagueira? Essa daí a gente já se passou, tá com 1 ano gaguejando direto. Então a gente precisa intervir. Doutor, você sabe aquele filme que foi bem famoso, que é O Discurso do Rei? A gente tem cena aí do filme que o rei da Inglaterra, quer dizer, ele foi preparado, ele teve que assumir o cargo e na hora de fazer o discurso, ele estava super apreensivo porque ele gaguejava. No caso, essa gagueira, ela é fisiológica? Qual é o tipo de gagueira? Não, a dele é a gagueira do desenvolvimento, né? Ele existia uma gagueira. Certo. Uma gagueira... Que não tem cura. Que não tem cura, é tanto que ele melhora... Quando canta, não gagueja. Por quê? Porque quando a pessoa canta, não gagueja. São outras habilidades do cérebro que são selecionadas na hora do canto. Não é igual a da fala. As áreas que eu pego no meu cérebro para eu cantar é uma diferente da fala. Então, isso pode ser uma solução para quem tem gagueira, tentar falar cantando. Isso, a gente fala muito isso, assim, são as dicas mais básicas. É o cantar, leitura em coro, né? Ler com outras pessoas. Principalmente com outra pessoa. Eu tinha um paciente que ele já era adolescente, fazia faculdade, enfim. Então, no dia dos trabalhos dele, ele me dava, mais ou menos, treinava com ele. Minha terapia era treinando com ele. Eu começava e ele ia junto comigo. Às vezes eu parava, quando eu parava um pouquinho, tinha uma gagueira. Dá para gente soltar só uma pergunta, gente, por favor, sobre gagueira? Tem pergunta? Olha aí, vamos para uma pergunta e a gente vai encerrar aqui. A Rayane, do Residencial Bosque Sul.
Boa tarde. Conheço 2 jovens que são gêmeos. Os 2 possuem gagueira. Isso pode ocorrer de forma genética ou pode ter sido desenvolvida por algum trauma? Sim, exatamente. A gagueira, quando... Exatamente qual? A maioria das causas que se conhece é a genética, essa hereditariedade, né? Entendi. O trauma, hoje em dia, não se fala mais assim de um trauma a ponto de desenvolver uma gagueira severa. Ok. Uma gagueira leve, é isso que eu estou dizendo, porque fluência 100% ninguém tem. Em algum momento a gente vai gaguejar, A gente né? faz entendeu? Sim, tem às vezes as manias, né? É, exatamente. Olha, muito obrigada. É tipo, né? Tipo, então, né. É uma, não é fluente. Então, Rosa, a gente vai ter que se despedir aqui. Pronto. Muito obrigada pela sua participação, tá bom? Tá ótimo. Aqui no Vida Saudável, foi um prazer tê-la Eu que aqui com a gente. agradeço, foi ótimo. Tá bom, então, obrigada.